também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu é só glória. Todo mundo toda a vida foi morto. Todo mundo só tem um nome, com esse título mesmo, com D minúsculo. São os deuses da imaginação humana. A Bíblia diz que Deus ele é primeiro e último. Ele diz em Isaías: antes de mim Deus não houve e depois não haverá. Só isso basta, né, Cirilo? Antes de mim não houve e depois não haverá. Já é o suficiente, já basta. Então, o bom entendedor, certamente, se tivesse um bom equilíbrio, não queria um lugar, nunca ia falar de deuses qualquer. A gente sabe que a perseguição foi muito grande, lá em Atos, quando Saulo já começou a perseguir o povo, mas também lá no 9:15 diz que ele era o instrumento escolhido, Deus escolheu ele. E a Bíblia diz que quando Deus escolhe, agora a gente sabe que há sofrimento, a gente sabe que há perseguição, há desprezo, mas quando Deus escolhe o homem ou a mulher para uma obra, não tem como escapar. O homem ou a mulher pode até ir para o Japão, para a China, ele pode até entrar em outro planeta, se Deus permitir, em mundos paralelos. Deus puxa de lá, arrasta de lá atrás, mas a obra é concluída. Então o bom é quando se tem o caráter, a personalidade, a integridade no lugar, dá lugar ao Espírito Santo, atenta para o que Deus quer, porque é melhor fazer a obra de Deus com amor, com carinho, na chamada de Deus, do que nos anzóis. Porque o anzol dói. A Bíblia fala de 6. Tem um que vai no nariz, outro vai nos beiços e outro vai nas cordas vocais. Esse aqui dói mesmo, né? Quando eu entreguei minha vida para o Eterno, no ano de 95, foi no amor, no carinho. Quando Jesus me trouxe, ali no dia 5 de outubro de 95, em Santa Casa, na época era a irmã Edileuza que dirigia, a esposa do pastor Ferreira, e fui batizado com o Espírito Santo ali no Alto da Paz, 30 dias depois no Evangelho. Na época era a irmã Miriam, ou Mirinha, né, quando o pastor chamava a irmã Edileuza, Lucimar, que era vice-dirigente dela na época, no ano de 95, inclusive até a irmã dela está dirigindo ali, a irmã Ruth, ali em Paraty 3, a gente teve lá ontem, ela até lembrou, aí chamava de Mirinha, tinha defeito olho, uma serpente que correu muito ela, uma cascavel, devido ao livramento. Então naquela época eram 2 igrejas, uma dentro e uma fora. Não cabia dentro da congregação de tanta gente, né, Severino? Aceita. E tem uma coisa, quando eu chegava pela manhã, eu já dizia à dirigente, o batismo do Espírito Santo, eu já tinha sede, eu quero falar esta nova língua, eu quero falar esse idioma do céu. O batismo, irmã, dizia, calma meu filho, é mais tarde, 4 horas. Eu já estava de manhã pedindo. Aleluia. Aí na hora do almoço, eu me inquieto, já pensando no batismo. Aí passou 3 dias, 4 dias, 15 dias do Evangelho, 20 dias, 25 dias do Evangelho, 28 dias no Evangelho. Isso a partir de hoje não vou comer, não vou beber, enquanto Deus não me batizar com o Espírito Santo. Eu coloquei um propósito. Eu sei que para mim fui ignorante, leigo, neófita, mas para Deus não. Deus selou este negócio. Aí 29 dias eu no Evangelho, um dia depois, sem comer e sem beber. Aí 30 dias no Evangelho, 2 dias depois, eu sem comer e sem beber. Já era uma sexta-feira. E eu disse, não como nem bebo. Aí o dia inteiro no coração, eu cheguei cedo, quando o irmão abriu lá, o porteiro, eu já estava embragando para orar. E eu quero batismo,
estômago já quebrado, 2 dias sem comer, sem beber, já sentindo o impacto, eu não como nem bebo, eu vou correr. E o milagre seco, ele fica seco, você não come nem bebe, vai meio-dia lá orando, aí as irmãs, naquela época era não sei se você me lembra, que era o evangelista Afonso, acho que Deus já guardou, já era de idade naquela época, eu tinha 27 anos, hoje eu vou fazer 59, e aquele homem era bem altão, magrão, né? Cabeça bem, sabe, já cabelo bem grisalho e a calvície, ele bem altão, já o rosto bem magrinho, seco, ele já era de idade, acho que ele tinha já 60 e tantos anos. E disse: Jesus, eu quero o batismo, e eu lá. Aí deu uma hora, quando encerrou para os irmãos se alimentar e descer para orar, e eu lá, eu quero o batismo. E quando foi de tarde, na hora do batismo do Espírito Santo, venha para cá, eu já estava, era o primeiro. Aí tome glória, isso aqui já queimando, eu sempre da glória dele, queimando as cordas vocais, e ela dê glória, 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 e nessa glória, e dê glória, saragabai, chorinho, e o mundo, foi, quem clicasse, chorinho. Deus, Adaiore, o que é? Me encheu com o Espírito Santo. E ela disse: esse aqui, Deus deu tanto a ele que ultrapassou. Eu disse: Deus, eu quero variações de línguas. Eu não quero ficar, Senhor, somente naquele. Me dê variações de línguas. Que tem pessoas que começam a imitar a língua estranha do outro ou da outra, quando é aquela língua que Deus dá, a pessoa não busca, fica naquela mesmice e se limita, se limita. Aí fica só ali, aí alguém decora. Disse: Deus, eu quero que o Senhor me tome sempre diferente. E Deus é tão bom, Ele sabe que eu não mereço, nunca vou merecer. E Deus tem ajudado. A gente é humilhado, desprezado, tido como nada. E Deus vai ajudando, vai erguendo, vai levantando, vai dando livramento, vai usando. Deus vai se revelando, vai se mostrando. Porque é Deus que se revela, é Deus que se mostra, é Deus que é Deus que manda, é Deus que pode. Tem momentos que eu fico envergonhado quando alguém diz assim: ah, chegou o pastor Marcelo. Eu digo: meu Deus, que palavra para pesar tanto. Tem momentos que eu tenho vergonha. Deus sabe. Aleluia. Glória a Deus. Eu chego aqui já de Paulo da Baixa, eu apontando a irmã. Aquele carinho, nosso pastor Marcelo, às vezes o pastor da Série, pastor Abraão, tem pastor Edson, que é professor de capelania, que até fiz com ele a Breulinha, a minha esposa também, a gente fez capelania. Aquela boa, aquele carinho, nosso pastor Marcelo, mesmo sabendo que eu estou em outra, mas é nosso. Então a gente vê o amor, o carinho. Eu me sinto tão pequeno diante desse povo. E tem momentos que eu digo assim: irmã, nem para ser chamado de pastor, irmã, mas Deus me deu, o título a gente tem que honrar, tem que respeitar. Tem pessoas que se gloriam nisso. Jesus não chama ninguém de pastor, meu presbítero, não, meu servo. Minha serva, e é feliz que é chamado de servo, de serva, Deus muito abençoado. Então a gente é pó, é cinza. Jamais se gloriar nessas coisas. Tem momento que a gente, ontem mesmo, eu disse: meu Deus, estou tão vazio. A gente ora, lê a palavra, busca e jejuma. Mas tem momento que é tão vazio, porque é de Deus, tudo é dele. Eu fico lá no banco, Jesus, não quero oportunidade, irmão, qual é a oportunidade?
Aí eu já vi Jesus, misericórdia, que estou aqui. É Ele. Há um momento que a gente marca, na escritura um assunto, e chega lá Deus dá outro. Deus dá uma carência da igreja. Quem edifica a igreja é Ele, quem levanta a igreja é Ele, quem exalta é Ele, quem abate é Ele, quem dá e tira a vida é Ele. É Ele. Mas tem pessoas que muitas vezes até acham, só basta quando Deus tem presenteado com dons, Deus tem dado. Ah, se não for eu, a coisa não anda, tem que ser assim. É não. É não. Jesus disse: aqueles que se acham o maior, já era, mas aquele que se acha o menor será o maior no reino. Então tudo é Deus. O ar que a gente respira é Deus, o som que brilha é Deus, a harmonia é Deus, o oxigênio é Deus, nitrogênio é Deus, oxigênio é Deus. Tudo é Deus, é de Deus, para Deus, é Deus, quem manda é Deus. Eu olho para mim, pó, cinza, a gente envelhece, fica fraco, a ruga aparece, aí vem os pezinhos de galinha, aí toma botox, não adianta, pode até botar uma tinta para melhorar o cabelo, mas vai passar, vai ficar branco do mesmo jeito depois. Não estou aqui dizendo que quem pinta o cabelo deixa de pintar, não, pelo amor de Deus. Eu vou fazer disso aí, sabão madeira para bater nos irmãos, está estivado. Jesus disse: sabe a voz quando ele botar lá o cabelo branco ou preto? Está lá. E sim, está bem claro aqui em Mateus, olha que é referente a declaração e ninguém dá, eu ainda não, é a autoridade de Deus que está na mão de Deus. Nós só tem que ter aqui, só tem ele. Aí quer meter a lenha em alguém, pelo amor de Deus. A mesma coisa, alguém pega lá em 4 de Segundo Reis, não aceita a viúva. Aí diz assim: olha, se você é mau com o vizinho, fala com a vizinha, vive intrigado com ele, fechado, não vá pedir vazia, não, tem um tempo, viu? Tem que estar bem com o vizinho para poder lhe entregar vazia. Não está dizendo isso esse menino aqui. Aí pega isso e mete a lenha na igreja, fere, machuca, a igreja não é minha, é dele. Fale a palavra como ela é, e cada um se encarrega em si, de examinar-se a si mesmo. Aí Deus vai lá e trabalha, vai gloriar. Perto de casa tem vizinhos que me abominam, mesmo sendo pastor, dando lugar a Jesus, mas é a luz que incomoda. E eu sou intrigado, falo, não falo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não fala. Mas quando eu preciso de qualquer coisa, eu vou lá, fulano, não está aqui ainda, fica à vontade de pé. Vocês entenderam? Essa semana mesmo tem um ciclo lá em Goiânia, aí estava um monte de pé de coco. Aquela pessoa me odeia desde que eu me entreguei para Jesus, que só é meu inimigo, se entregou para Jesus há 30 anos atrás. Eu ainda jovem, ele também, meu inimigo. Nunca mais falou, se trancou e passou a odiar, a família toda me odiando. Você está vendo? Olha aí, me odeia por causa do evangelho. Aquelas pregações pregando o evangelho, aí eu odeio, mas se for lá e pedir algo, dá. Então não tem nada a ver com aquela passagem. Pede vazias e muitas, não pouca. Tranca a porta e tu vai ver que eu vou fazer o milagre. Estava lá um monte de pé de coco. Eu passei, boa tarde. Esse pé de coco está nascendo tudinho ali. Vende? Não, eu vou lhe dar. E vender? Entendeu, esse menino? Aí foi lá, começou a arrancar, quem ainda estava preso no chão. Pode entrar para apanhar. Venha. Fui lá, arranquei 20 pé de coco. Vocês entenderam? Então Deus é tremendo. A Bíblia, ela é a voz de Deus. A palavra se carrega de libertar, transformar, corrigir. A Bíblia. Então a Bíblia é tremenda. Não adianta eu chegar aqui e vou pegar a Escritura e começar a bater, bater, bater. Aí Deus me pega, diz: a igreja é minha, não é sua. Quando Deus usou Paulo, ele disse: aquele que Deus usa para corrigir a igreja,
se dedique e faça com amor. Amor. Então o maior amor é o de Deus. Quando ele quer corrigir a igreja, ele corrige a igreja com amor, com carinho. A igreja recebe, é edificada, é santificada. Deus alegra a igreja, a mesma recebe. Agora tem momento que o instrumento está preso a alguma coisa, não quer ceder para Deus, a igreja vai lá e já usa mais duro o instrumento para cortar ele ou ela, mas aí é com Deus. Tem momento que Deus usa o instrumento e revela a vida de A, de B, assim. Aí Deus revela, mas Deus não manda falar. Aí o instrumento que Deus revelou vai e fala, termina matando outro instrumento. 25:11 diz aqui, provérbio, que palavra dada o tempo certo é como maçã de ouro e salva de prata, mas ela dada fora de tempo mata. Então nem tudo que Deus revela, Deus manda dizer. Ele mostra, revela, mas ele vai trabalhando, vai purificando, vai organizando, e a pessoa vai chegando a ele. Mas se Deus me mostra, não me manda falar, e eu falo, eu posso arrancar da congregação um instrumento que Deus tem algo extraordinário, e depois, para voltar, é mais fácil ganhar uma cidade do que aquele instrumento que Deus tem negócio. Então Deus, ele sabe tratar carinhosamente conosco. Pense no amor. E tem uma coisa, ele fala e o instrumento fica vivo. Deus, ele nunca toma um instrumento para corrigir o outro. Deus, estou falando Deus, para matar. Já notou isso? Muitas vezes Deus fala até duro, sabe que é duro mesmo. E o coração de pedra torna-se carne, mas fica vivo. Mas quando eu falo pela minha conta, ainda que eu fale com amor, eu posso matar o instrumento. Ainda que eu falando com amor, mas Deus não mandou. Com amor eu vou ferir o instrumento. Porque Deus vai no campo certo, na hora certa, no momento certo, tem a chave certa, que dá em qualquer lugar no instrumento. Então Paulo, antes de ser Paulo, ele achava que podia consertar, fazer e acontecer. Não pode. Mas Deus pegou no caminho. Porque tu me persegues. Ele pode dizer, estou perseguindo os crentes aí, sabe? João, Pedro, persegue a mim. Quando fere um dos meus, fere a mim. Quando fala mal de um dos meus, está falando de mim. Será duro para ti, meu filho, recalcitrar as tuas alianças. Ou seja, o que eu determinei não tem cadeado de ferro, de aço, de fogo, de prata. Não. O que eu determinei não tem vela vermelha nem preta. O que eu determinei está determinado, acontece. O que eu quero, acabou. Se tem areia de cemitério, tem nome em boca de sapo de alguém, não adianta não. Tem uma foto que pegou lá e fez acontecer, mas não vai adiantar esse negócio. É o que Deus determinou. Então se prepare, porque Deus tem vitória, Deus tem livramento, Deus tem chamada, Deus tem objetivo. Quem Deus quer consertar, conserta. Quem Ele quer colocar um Bruno, coloca, um Miguel, Ele coloca, uns quatro, coloca. Olha, mas é certinho, tem uma coisa, a porta do céu nunca, jamais estará em reforma. Pense, aqui é reforma para tudo quanto é canto, né? É em congregação, é em shopping, é em apartamento, nas nossas casas, a reforma. Deus não precisa de reforma lá. Eu que preciso de uma boa reforma, mas Deus não. Eu não preciso de reforma. Nem a casa dele. Já está pronta desde a fundação do mundo. Olha, a Bíblia é tão séria. Jesus foi preparar lugar. Quando ele preparar, vai voltar. Quando ele preparar, tem que ter cuidado com esse versículo lá em João 14. Ele não foi preparado, o lugar já está desde a fundação do mundo. A Bíblia não se contradiz. E quando eu for e vos, ou seja, você, preparar o lugar para eu habitar dentro de você, tem que entender a palavra. E quando eu for e vos preparar o lugar, então eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que quando estiver com o meu Pai, vocês também estarão.
E quando eu for, porque eu vou para lá, eu estou indo para lá, vou me matar aqui, eu vou subir. E quando vocês, se organizar em aceitação à minha vontade, então vou reinar dentro de vocês. Apocalipse 13, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz. Aí o 21 é o ponto-chave. Os que vencer. Vencer o quê? A fofoca, a inveja, a contenda, o disse, a falsidade, a mentira. Vencer tudo isso que é o contrário do meu nome. Então, vai se sentar comigo, como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Já pensou? Como eu me sentei com meu Pai no seu trono? Só tem um trono. Tem 3 deuses? Não. É um Deus só. Tem 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é o único Deus que opera nos 3. E muita gente se confunde. Ele disse: eu e o Pai somos um. E ele foi mais profundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem. Ele poderia dizer assim: ninguém vai. Aí ele ia se contradizer. Se ele disse que eu e o Pai somos um. Então ele está dizendo agora que ninguém vai ao Pai, se ele o Pai é um, então como é que vai o Pai? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, o Pai está em mim, eu estou nele. Para chegar a ele tem que vir a mim. Ele me deu, me otorgou. Todo o poder ele foi me dado em cima do céu. É Adai, o em eu, Adai, Shurika, sobre a terra. Adai e o mundo. Cheio, eleixo, Baraka, Laplete, então, tudo foi dado a ele, para ele. Aí Colonicense, tudo é dele: trono, principado, potestade. Está lá em 1 Colonicense, o verso 15. Ele é a imagem de Deus invisível, é o primogênito de toda. Quando fala primogênito, quer dizer, ele é o primeiro. Não, ele é o primeiro na essência, em glória. É o poder que ele entrou na morte, esquadriu a morte, é único. É nesse sentido. Não é que ele é o primeiro feito anjo, é o primeiro anjo que foi criado. Alguém se confunde, porque ele é o primogênito, ele é o primogênito. Nisso aí não, é em primazia, em glória, em poder. Primeiro, único Deus. Primeiro, essência do Pai. Mas tem que entender. Aí João está lá dizendo: no princípio era o Verbo, estava com Deus, era Deus, se fez carne, habitou entre nós. Tudo foi feito através dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Nada. Quando chega Isaías, está lá em nós. Um filho se nos deu, uma criança nos nasceu, e o principado sobre, que é principado, anjos, hierarquias. Ele carrega tudo, o universo. Aí diz assim: Pai da eternidade. Como é que um filho que nasce agora é o Pai da eternidade? Não tem como, né? Nasceu uma criança, é Pai da eternidade. Alguém entende uma coisa dessa? Aí tem que entrar na Escritura, orar, buscar a Deus, entender por que falou dessa forma. Porque antes que o som existisse, 43:3, eu sou. Acabou-se. O tempo depende dele. O espaço depende dele. E a matéria? Não existe matéria sem espaço, nem espaço sem tempo, e nem tempo, matéria e espaço sem Deus. Ele criou o tempo, o espaço, tudo foi criado por ele, para ele. Tudo é dele. Romanos, ele diz: eu trago a existência o que não existe. Haja luz, traga. Haja estrela, traga. Haja mistério, traga. Animal, cada um segura a sua espécie, traga. Aves voadoras, segura a sua espécie, traga. Não tinha nada. Meu Deus, o Roberto está agora aí. O senhor veio do nada. Dizer, rapaz, o nada nem existia, não tinha nada. Ele deu autoridade ao nada. Fale comigo, ao nada disse: nada sou, nada tenho, nada posso. Mas o Senhor é, o Senhor manda, o Senhor pode, o Senhor faz. Do nada ele disse: agora eu faço tudo. O Senhor humilhou, do nada, haja isso, haja isso, haja isso, haja isso. E foi agindo, e foi agindo, e foi agindo. E
quem fez tudo? Palavra, verbo, logos, Jesus. Então Deus é a vitória da igreja. Deus é, com certeza, a virtude da igreja, a pureza da igreja, a força da igreja, o livramento da igreja, a saúde da igreja. Deus é, com certeza, o arrebatamento da igreja. Deus é com a igreja. Então faça a obra, porque Deus tem vitória para dar, tem livramento para dar, Deus tem tudo para dar, Deus tem salvação, com certeza, entre a família. Deus tem dons espirituais para dar à igreja, mais do que Ele tem dado. É só buscar, porque Ele tem para dar e não lança em rosto. Então vale a pena. Deus é com a igreja. Ele vai continuar usando os seus instrumentos aqui nesta tarde. Eu peço a mesma que continue nos ajudando em oração. Ainda há pouco a gente passou na casa da filha, ela pediu oração, que a Deus da vitória. Ela está assim um pouco esperando a documentação para ir para o Japão, mas só vai pela vontade de Deus. Já casou-se com o japonês, tudo organizado, já faz 3 meses que está esperando. Aí o passaporte já está tudo organizado, mas ele vai para o banco, ele vai não sei para onde, é imigração, para poder. É tão difícil estar no Japão. Agora de lá ainda todo tempo no Brasil, né? Brasil é braço aberto, mas para sair daqui para o Japão, com essa dificuldade, 3 meses esperando. Ele vai, ore, tem que estar com oração, seja feita a vontade do Eterno, porque Deus sabe o que pode acontecer. E eu peço também para a menina de 22 anos, para Deus continuar tratando com ela, porque Deus sabe trabalhar. Os 2 filhos não, o Samuel, Deus tinha abençoado o Ícaro, não tinha peleado, mas essa de 22, para Deus dar uma vitória. Amém?